Muito bom dia, meus queridos, mais uma vez. Bom dia a todos. Que a paz e a graça do nosso bondoso Deus esteja com todos vocês. Bem-vindos a mais um encontro da Madrugada com Deus. E já estamos no mês de novembro, né? Dia 6 de novembro, quarta-feira. Que bom. O tempo está correndo rápido. Nós estamos perto do nosso encontro presencial e mais perto ainda da volta de Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria, uma satisfação, um prazer estar aqui com vocês, um grupo seleto de pessoas com o mesmo propósito, o mesmo objetivo, nessa pegada aí, clamando ao Senhor pelo batismo do Espírito Santo. A chuva serôdia, promessa essa que foi feita ao nosso Deus lá no passado. Essa promessa está para se cumprir em nossos dias. Sem essa chuva, sem o batismo, sem o poder do Espírito Santo, não conseguiremos avançar na obra. Por isso, precisamos do batismo do Espírito Santo, porque cheios dele, cheios do poder do Espírito Santo, sairemos para pregarmos o Evangelho. A chuva é uma promessa, queridos. A chuva será de uma promessa, como foi do Pentecostes, será agora. Da forma como começou a pregação do Evangelho, ela vai terminar. E aqui estamos nós clamando ao Senhor por essa promessa, que Ele nos prepare, irmãos, que estejamos prontos para receber a promessa da chuva serôdia, o batismo do Espírito Santo. Que você e eu sejamos cheios, transbordantes do Espírito Santo. Quero convidar minha irmã Elisama para nos apresentar a Deus nesse momento, apresentar esse grupo. Bom Bom dia, dia. Elisama, tudo bem? Bom dia, irmão Magro. Bom dia a todos. E Dona Cecília, como é que está? Mamãe tá bem, tá dormindo, daqui a pouco ela acorda. Está aí com você, Acorda né? cedo. Uhum, estamos aqui. Ela está em sua casa ou você está na casa dela? Não, eu estou aqui na casa dela. Estou aqui em Pronto, Curitiba. ok. Elisama, ore conosco, nos consagre a Deus nesse momento para iniciar nossa jornada. Certo, com certeza. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor. Estamos por mais um despertar nesta manhã. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nesse momento eu venho, Senhor, te pedir em nome de Jesus, teu Santo Espírito, para iluminar nossa mente, nossa vida, durante esse culto e durante o dia e durante todo o dia da nossa vida, Senhor. Nós precisamos, Senhor, inteiramente de Ti, Senhor, porque nós somos carentes, nós somos, Senhor, dependentes de Ti, Senhor. Obrigado por tudo, fica conosco, abençoa cada um desses que nós estamos aqui, cada família que é representada, cada necessidade, cada pedido, cada problema para resolver, Senhor, estamos entregando nas Tuas mãos neste momento, Senhor. Abençoa o irmão Mário, toda a sua equipe, abençoa cada um de minha família, de nós, perdoa o nosso pecado, aumenta a nossa fé. Mais uma vez te peço, Senhor, derrama sobre nós o Santo Espírito, batiza-nos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, Elisama. Eu estava ouvindo, assistindo um vídeo seu, Elisama, na igreja. Aquele grupo que estava cantando ali, é todo mundo da sua família ali, é? Ali é filho, netos, cunhados e cunhadas Nossa, que coisa linda, irmãos e viu? irmãs. Todo mundo Tem ali da mais família. ainda. Ainda tem mais ainda. Mas ali é Não todo estava mundo, todo, não. ali é todo mundo da família? Parabéns, viu? Uhum, Louvado uhum. seja Falta Deus. mais, irmão Mário. Já Louvado tinha ainda seja mais filhos, Deus. ainda tinha mais netos. Amém. Deus seja louvado. Muito bonita a apresentação, viu? Amém, irmão Mário, amém. Vamos louvar esse Deus. Vamos cantar uma das promessas lindas de Jesus. Não se turbe o vosso coração, né? Creres em Deus, creres também em mim. É o que nós vamos cantar agora, através dessa linda canção. Vamos louvar o Senhor. É tarde, quase noite, Cristo e seus discípulos ali. O pão e o vinho à mesa eram repartidos entre irmãos. Depois da Santa Ceia, foram para um monte com Jesus.
a cena do Calvário, prestes a tomar o seu lugar. E o mestre lhes falou que havia de partir. Eles mal podiam acreditar. Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis lugar. No céu tereis Filhinhos, mais um pouco, devo estar convosco para orar. Chegada é a hora, devo ir agora e me entregar. Cumprindo a profecia e glorificando nosso Deus, entrego minha vida para a humanidade se salvar. Ao Jesus falar assim, se encheram de temor. Que faremos sem o nosso Senhor? Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis lugar. No céu tereis lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis lugar. No céu tereis lugar. No céu tereis Que promessa maravilhosa, linda. Não se turbe o vosso coração. Há um lugar no céu para mim e para você. Basta continuarmos confiando no Senhor, entregando todos os dias a nossa vida, perseverando, porque muito em breve Jesus Cristo vai voltar. Aquele que perseverar até o fim, diz a palavra, será salvo, e assim nós cremos. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco, oração nesse momento. Quero convidar aqui meu irmão Márcio Azevedo. Bom dia, Márcio Azevedo, como está a sua pessoa? Bom dia, meu irmão. Bom dia, meus queridos da madrugada.
Você tá bem, Márcio? Tá tudo em paz? Melhor do que mereço. É isso aí. Quero convidar meu irmão Ademir. Bom dia, irmão Ademir. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, irmão. Bom dia, irmão. Bom dia, família. Bom dia, irmão Ademir. Como está a sua pessoa? Tudo em paz? Rapaz, eu falo, faço minhas palavras do nosso irmão Márcio. Márcio. Melhor do que eu mereço, viu? Bem melhor do que eu que mereço. É uma alegria tê-lo Estamos aqui aí. conosco, viu, irmão? Seja muito bem-vindo. Amém. Quero convidar o irmão Pedro. Bom dia, irmão Pedro. Abra seu áudio, por gentileza, meu irmão Pedro. Pode abrir. Está liberado o seu áudio. Aí, bom dia, Bom irmão dia, Pedro. irmão Mário. Um prazer ouvi-lo. Uma alegria tê-lo aqui conosco, meu irmão Pedro. Como estão as É coisas? mesmo Tudo uma bem? satisfação ver essa simpatia aí, com um sorriso bonito, um sorriso de quem tem dinheiro e está muito feliz. Eu aceito a segunda parte, mas a primeira, dinheiro não é comigo, não. Bem, senhores, os senhores estão sendo convidados a orar nesse momento. Irmão Márcio intercede pela chuva serôdia, pede ao Senhor o batismo do Espírito Santo na sua igreja, de um modo geral. Irmão Ademir intercede aí pelos pedidos do varal, são muitos os pedidos. E o nosso irmão Pedro estará orando pelos nossos irmãos que buscam um sustento, um trabalho, um meio de pagar suas contas, de alimentar a família, de honrar os compromissos. Tem muita gente, irmão Pedro, aqui buscando um emprego. Intercede por essas pessoas, tá bom? Se você Ok. puder e quiser ficar de joelhos, fique à vontade, viu? Oremos. Santo Deus e poderoso Pai, louvado Senhor, engrandecido, seja santo, excelso e poderoso nome, Deus. Amém. Senhor, na qualidade dos teus filhos, Senhor, nós nos colocamos de joelhos na tua presença e suplicamos, Senhor, pela bênção do teu Espírito sobre nós e sobre todos os teus filhos espalhados na face da terra, Senhor. Amém. Ó Deus, nós anelamos que Jesus volte logo, mas para que isso aconteça, Senhor, precisamos do teu poder para que através do mesmo, Senhor, possamos anunciar com intrepidez, com poder a tua palavra, Senhor, aos quatro cantos da terra, Deus. Portanto, Deus, nós carecemos do teu Espírito para que o mesmo nos dê a direção para que isso aconteça logo, que o Senhor venha logo com poder e grande glória para buscar a tua igreja, Senhor. Amém. Permanece conosco, Deus. Dirige a este culto, que todas as coisas aqui, meu Pai, sejam direcionadas pelo Senhor, Pai. É a nossa humilde oração diante de Ti e desde já o nosso agradecimento. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Continuando, Senhor, na tua presença, nós estamos aqui, Senhor, nesse momento agradecido pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu, agradecido pela vida, pela saúde, também pelo ar que nós respiramos, Senhor, pelo pão de cada dia que o Senhor concede a cada um de nós, e pedindo a unção do teu Santo Espírito nesse momento para essa reunião. Essa igreja virtual que existe já há algum tempo, Senhor, por isso estamos aqui, implorando a tua misericórdia para que sejamos chamados filhos teus, Senhor. Nos abençoe, nos guarde, nos dê um bom dia na tua presença, nos ajudando a estar sempre firme, te buscando fielmente. Pai querido, aqui está um pouco dos teus filhos reunidos em família, Pai, pedindo a unção do teu Santo Espírito agora, Senhor, para que o Senhor venha estar com cada um de nós, para juntos podermos contemplar a tua misericórdia para conosco. Nos ajuda, Senhor, nessa missão que estamos buscando e anelando a tua volta o mais breve possível, Senhor. Estamos aqui também, Senhor, intercedendo também, Senhor, pelos pedidos do varal. Pai querido, são muitos pedidos, são agradecimentos, são súplicas, Senhor. Pedido esse que o meu também inclui também, Senhor, com a minha família, meus dois irmãos, meus únicos dois irmãos que tenho, Pai.
que se encontra internado naquele hospital, no leito de dor entre a vida e a morte, que teu Santo Espírito se faça presente na vida de cada um deles, para Amém. que, se for da tua vontade, Senhor, eles possa estar de volta e poder conhecer a Ti, o quanto Tu é maravilhoso, Pai. Pedimos Amém. também, Senhor, não só pelos meus irmãos, mas por todos os nossos irmãos em Cristo Jesus que se encontram enfermos, Pai. Visita, Senhor, nesse momento a cada um, para que Amém, tudo Jesus. seja feito de acordo com a tua santa e justa vontade. Amém. Abençoa também, Senhor, nosso irmão Mário, nosso irmão Márcio, todos os nossos irmãos em Cristo, Senhor, que está sobre essa direção dessa igreja, que teu Santo Espírito se faça presente no coração de cada um deles, Amém. para que tudo que eles foram falar agora, Senhor, seja inspirado pelo teu santo e bom nome. Nos conceda, Senhor, um bom dia na tua presença, perdoando os nossos pecados, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Continuamos, nosso Deus, teus filhos aqui estamos, a família da madrugada, colocando aos teus pés as nossas súplicas, nossas preocupações, reconhecendo a tua soberania, tu és o nosso Pai, as promessas da tua santa palavra, nós cremos nelas, Senhor. Por isso, nos entregamos em tuas mãos, imploramos a iluminação do Espírito em nossas escolhas e decisões, como famílias, Pai. A nossa luta pela sobrevivência é constante, se torna cada vez mais aguerrida, mais difícil. Por isso, Pai, muitos de teus filhos estão desempregados, em busca pela sobrevivência. Pai de amor, tem misericórdia. Amém. Abençoa, Senhor, aqueles que estão em busca de um emprego, aqueles, Senhor, que preocupados com suas famílias, com seus filhos, muitos estão doentes. Estende, ó Pai de amor, a tua graça, a tua misericórdia sobre os nossos filhos que estão lutando para sobreviver, para manter suas famílias. Capacita-os, ó Deus. Derrama sobre cada um a tua bênção, a tua bondade, a tua misericórdia. Se conosco neste culto, neste encontro, rogamos humildemente em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, senhores. Irmão Pedro, sempre pronto aí. Irmão Márcio, irmão Ademir. Deus traga a resposta à oração de cada um de vocês. Amém. Amém. Vamos entrar em sala simultânea. Você terá 10 minutos a partir de agora, para junto com alguém estar orando. Esse é o momento que eu gosto muito, a sala simultânea, né? Então, nós vamos ter agora 10 minutos para você estar em oração com alguém, tá bom? Vamos lá. Pronto, queridos, retornamos. Estamos agora na sala principal, 10 minutos. Dá para fazer muita coisa em 10 minutos. Em 1 minuto você faz muita coisa, 10 você faz muito mais. Espero que você tenha aproveitado esses 10 minutos com um parceiro de oração. Meus queridos, nós estamos fazendo Reavivados por Sua Palavra e hoje nos deparamos com o livro de Atos, o capítulo 10. Esse capítulo traz polêmica para muitas pessoas. A ideia aqui, para algumas pessoas, onde Deus está dando liberdade para comer todo tipo de alimento, quando, na verdade, esse capítulo mostra nada a ver com alimentação, nada a ver com comida, mas sim o fato dos discípulos fazerem acepção, não só os discípulos por serem judeus, né? Porque eles acreditavam só quem seria salvo era só os judeus. Mas mostra que Deus, ele não faz acepção de pessoas em lugar nenhum, situação nenhuma. A despeito da crença, de onde quer que estejam, Deus não faz acepção de pessoas, não é? Nós estamos aqui com o capítulo 10 do livro de Atos, onde nós encontramos a história de um centurião. O texto diz que ele era um homem piedoso, capítulo 10, versículo 2, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. Não apenas ele, mas toda a sua família eram pessoas piedosas, tementes a Deus, e ajudava muitas pessoas, dava esmola, né? E o verso 2 diz que
orava a Deus. Irmão Carlos está pedindo a palavra? Pois não, irmão Carlos. Irmão Mário e todos os irmãos, na realidade, nessa visão de Pedro aqui, a única coisa que tem a ver com comida é a resposta dele. Nunca comi, né? Exatamente. Não tem nada a ver com alimentação. Algumas pessoas usam esse texto para justificar a glutonaria e comer alimentos que não são permitidos por Deus. Mas aqui não há dúvida de que Deus, a visão do lençol, trata-se de que Deus não faz exceção de pessoas. Não há como atribuir isso aqui à questão da alimentação, irmãos. Ele chama a atenção de Pedro por conta de ser um judeu, não é? As leis estabelecidas por Deus, a lei de saúde, e aqui deixa Pedro em uma situação bem, né? Porque ele fica angustiado com isso aí, fica desesperado, e Senhor, eu nunca comi essas coisas e tal. Até que no versículo 28, Pedro compreende. Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Então, eles achavam, eles tinham em mente, né, que somente os judeus é que têm as prerrogativas, o direito, o acesso à salvação. Eles não se juntavam com essas pessoas, não comiam com elas, não andavam com elas, evitavam, isolavam. E Deus mostrou isso aqui de forma bem clara. E o capítulo começa deixando claro, irmãos, que a, a, assim como Cornélios, na época aqui, e nos dias de hoje, há homens e mulheres que são extremamente piedosos, tementes a Deus. Tementes a Deus. Sábado agora, Márcio, nós vamos ter uma cerimônia batismal de uma pessoa que não acreditava em Deus. Não acreditava. E ele foi participar de uma reunião da igreja, e nessa reunião que ele participou, pronto, despertou nele curiosidade, começou a estudar a Bíblia e vai se batizar. Ou seja, as pessoas têm hoje, né, o péssimo hábito de avaliar as pessoas pelo que elas fazem, quando na verdade Deus pesa o coração. Deus olha para o coração. Eu sempre pergunto assim, irmãos, qual era a igreja do ladrão da cruz? A que igreja, que denominação ele pertencia? Qual era a igreja do ladrão da cruz? Mas veja o que aconteceu com ele. O Senhor o salvou porque ele teve a oportunidade de salvação e tomou isso como sua, como realidade, temente a Deus ali. Então não há como abrir a boca aqui e dizer que porque é adventista é melhor do que... Não, você não é melhor do que ninguém, nada. Aliás, cristão, crente nenhum é melhor do que aqueles que não são melhores em nada. Há uma diferença, isso é verdade. Não é? E aqui nós encontramos também, irmãos, Deus como um excelente evangelista, missionário. E Deus, ele deu trabalho, irmão, de forma incansável, tanto na preparação dos seus servos, quanto na preparação de novas conversas, para que a missão da pregação, a missão evangelística, ela seja próspera, ela frutifique, ela avance. Se você perceber, quem ensinou a Cornélia e a sua família a ser temente a Deus? De onde tirou ele essa ideia? O conceito do povo judeu de não se misturar com as pessoas, de não se contaminar, cai por terra aqui, porque Deus mostra, deixa bem claro, irmãos, que qualquer pessoa, independente de onde ela esteja, ou do credo religioso que professe, elas podem ser salvas por Cristo. Elas podem ser salvas. Pedro, ele foi chamado como é que a gente pode dizer, superar as barreiras culturais e religiosas. E nessa visão ele vê o lençol de animais imundos, né, mais imundos, e Deus instruiu, orientou a não chamar impuro o que ele purificou. É assim?
Pedro, ficou confuso, né? No início, ele ficou meio confuso, tentando entender o que Deus queria dizer. Mas naquele mesmo instante, chegaram alguns homens na casa de Pedro, mostrando primeiro a visão, depois da visão acontece o que ele tinha visto. Deus atuava em Cornélio, irmãos. Deus atuava na vida de Cornélio. Ele é descrito aqui como um piedoso temente a Deus, que orava, que desenvolvia a caridade, demonstrava amor. O Espírito Santo é um agente de preparação e de transformação, né? Representado aqui por chamada de a igreja é convidada a ser uma igreja sensível à voz do Espírito Santo para acolher os recém-convertidos e conduzir essas pessoas para perto de Deus. E olha que Deus trabalha de forma como? Simultânea, né? Na igreja e no mundo. Pedro precisava superar esse preconceito. Esses preconceitos precisavam ser derrubados. E está aberto à obra que Deus realizava na vida das pessoas. E você observa que Pedro precisava reconhecer que Deus vê e escolhe de forma diferente do que as pessoas costumam julgar. A igreja deve estar pronta mesmo para ouvir a direção de Deus e acolher aqueles que estão chamando para fazer parte da sua obra, do seu povo, né? Veja que no versículo 3, verso 3, ele diz assim: Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Chamou ele pelo nome. E Cornélio, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? Veja, ele reconhece a voz. Temente e assustado, ele pergunta: O que é, Senhor? E hoje eu disse: As tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E aí vem a ordem: envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, sobrenome Pedro. E aí ele vai dando o detalhe de onde Pedro estava, quem ele era. No verso 7, logo se retirou o anjo que ele falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E enviou exatamente a Pedro. E aí Pedro, a partir do versículo 9, Pedro tem a visão do lençol. No dia seguinte, ele se indo a caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro para orar, da hora sexta. Estando com fome, quis comer, mas erguendo-lhe, enquanto lhe preparava a comida, sobreveio um êxtase, uma visão. E a visão você já conhece, né? Aí no versículo 14, Pedro diz: Senhor, de modo nenhum. Na verdade, ele diz assim: Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma imunda, comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não considere comum. Aí eu pergunto para você: Deus purificou a carne de porco? Para algumas pessoas usarem isso como argumento? Você acha mesmo que aquilo que Deus tornou impuro no passado, agora mudou de ideia? Não, eu vou santificar o camarão. Imagine, Márcio, vou santificar as carnes. Não, aqui é bem claro relacionado a pessoas, porque Pedro fazia essa discriminação de pessoas, não é? E interessante que a visão termina com ela voltando, sumiu. E uma outra coisa que a gente precisa pensar: então Pedro foi extremamente desobediente, porque ele não matou e nem comeu. Mas por que ele não matou e não comeu? Porque era uma visão, irmãos. Ele estava vendo ali uma visão, um êxtase. E Pedro simplesmente não comeu. E mais tarde ele entende qual era o sentido da visão. Observe que no versículo 17, Márcio, demais irmãos, enquanto Pedro estava perplexo,
sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela carta de Simão, pararam junto à porta. Pedro estava querendo entender o significado daquilo, exatamente quando chegam os homens e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. E aí ele relata a visão, ele relata. E a visão, no versículo 20, diz: levanta-te, pois, desce e vai com eles. Nada duvidando, porque eu os enviei. Pedro começa a compreender, porque o Senhor disse a ele: agora desce, atende a esses homens, porque eu mandei eles aí até você. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu, a quem buscais, e aqui viestes. E aí ele conta, né, o que aconteceu. O centurião Cornélio, um homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Foi quando Pedro começa a compreender o que de fato era a visão do lençol, não é? Então Pedro, no versículo 28, verso 27, no verso 26, mas Pedro o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Esses homens se prostraram ali diante de Pedro. Falando com ele, entrou encontrando muitos reunidos ali. Eles foram para a casa de Cornélio. E quando ele chega lá, o que é que eles encontram? Um pequeno grupo, viu, Márcio? Havia um pequeno grupo ali. A família de Cornélio, né? O Cornélio se prostrou ali, entrou no verso 24, de imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aqui está uma lição para mim e para você, amigos. Comece a pregar o evangelho pela sua família. A família precisa ser a primeira escola de discipulados. É a nossa casa, é a nossa família. É bem verdade que alguns não se convertem ali naquele momento, que é o meu caso. A minha família é enorme. Graças a Deus que já tem alguns já convertidos, né, pertencentes ao Evangelho. Mas a grande maioria, irmãos, nesses 30 anos, ninguém quer nada. Mas sou eu que vou convencê-los? Sou eu que vou convertê-los? Não. Eu preciso, como Cornélio, dar testemunho a ponto desses homens que chegaram na casa de Pedro falar exatamente isso, não é? Ô, Mário, Oi. o versículo 28 e 29 nos deixa bem claro, explicando, né? Pedro explicando a questão da visão. Aí diz, né? E a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por Nada a isso, ver. Nada a né? ver com comida, né, Márcio? Nada a ver. Por isso, uma vez chamado, eu vim sem vacilar e pergunto: por que razão me mandaste chamar? Aí Cornélio explica, né? Rapaz, eu recebi uma visita de um anjo aqui que mandou lhe chamar. 4 dias atrás aí, ó. Que maravilha, né, Mário? Como as coisas se tornam fáceis quando nós estamos guiados pelo Espírito É de Deus, né, meu verdade. irmão? Ô, Exato. Mário, eu confesso para você, meu irmão, que hoje em dia eu já estou cansado, Mário. Cansado de mim mesmo, porque a gente procura tantas almas para Cristo e dá estudo bíblico e faz e acontece e não vê a decisão das pessoas, né? Olha quando as coisas é direcionado por Deus, quando as coisas se encaixam tudo direitinho. Deus preparou tudo, preparou a família de Cornélio, preparou os amigos de Cornélio e enviou Pedro. E todas as ambas as partes, Mário, aqui nos deixa uma chave, algo essencial para a nossa vida, né? Que é a oração. Tanto Cornélio orava, como Pedro também orava.
né? A oração é algo inexplicável, algo que nos liga com os céus, né? Nos liga com Deus, e Deus nos direciona quando a gente pede a direção dele, né? Quando a gente pede auxílio, quando a gente está conectado com ele, ele revela-se a nós É de uma verdade. maneira poderosa. Olha a explicação dele, Márcio, no verso 34 e o verso 35. Ele deixa claro, mais uma vez, bem claro, qual era a ideia da visão. Então falou Pedro, dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Não tem nada a ver, queridos, com comida, como algumas pessoas usam para justificar a sua glutonaria, a sua forma de estar comendo coisa. Irmão Pedro pediu a palavra? Vamos abrir aqui, irmão. Pode falar. Pronto. A visão que Pedro recebeu foi para quebrar o preconceito Para dele, quebrar né? o preconceito, Quebrar o exatamente. preconceito. Havia já uma casa com pessoas ali esperando por ele. Um anjo foi acionado do céu para visitar Cornélio. Quer dizer, toda uma preparação de origem divina para que aquelas pessoas sinceras ouvissem Pedro, né? Quer dizer, todo o cenário foi preparado para esta visita tão especial. Imagine que Pedro, a partir daí, mudou a sua mentalidade, né? Ele foi Verdade. usado, um anjo foi acionado, Cornélio, a sua oração foi ouvida. É uma experiência belíssima essa aqui, de Atos, né? Desse capítulo 10. Hoje nós também temos muito preconceito. É, Nós também somos muito discriminados, principalmente pelas denominações protestantes, né? Nos chamam de seita e falam tão mal da por não gente. conhecer, né? Por não conhecer de Eu recebi fato. aqui em casa a visita de uns missionários da Igreja dos Mormons e eu fui convidado. Domingo próximo agora eu vou à igreja deles, da Igreja dos Mormons. Eles me convidaram, eu vou. Vou lá já. Eu fiz algumas perguntas para eles, eles tiveram alguma dificuldade para responder e eu vou em busca da resposta, né, às perguntas que eu fiz. Domingo eu vou estar lá. Orem por mim, tá, irmão? Ok, E meu hoje à irmão. tarde eu vou estudar com o pastor da Assembleia de Deus, pastor Ribamar, sobre o Apocalipse. A partir das Maravilha. 3 da tarde eu estarei estudando com ele. E são duas visões, a nossa visão historicista e a visão dele preterista e futurista. Quer dizer, vai haver um choque aí É de porque informações. uns acreditam que a profecia já se cumpriu lá atrás, e outro acredita que ainda vai É isso acontecer. mesmo. E nós acreditamos que ela está acontecendo, né? Isso, isso. Hoje à tarde vou ter esse estudo. Que Deus me Pronto. ilumine, me abençoe. Ore Em por mim, nome de tá? Jesus, lhe capacite, irmão Pedro, para essa missão, viu? Deus capacite. Agora, partindo para o final, o que é que acontece aqui, irmãos, depois que Cornélio explica a visão, Pedro compreende a visão, ele começa a falar do sacrifício de Jesus, não é? Ele fala do amor de Deus, o Deus eterno ungindo a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e aí acontece então, a partir do verso 44, o que nós estamos buscando. O Espírito Santo desce sobre todo aquele povo, irmãos, né? No verso 44, ainda Pedro falava sobre estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Às vezes nós queremos somente para nós, irmãos, tem muitas pessoas sinceras aí fora, muitas pessoas que serão cheios do Espírito Santo, enquanto muitos na igreja não terão nada, irmãos. O cuidado que devemos ter, a necessidade que temos de estarmos vigilantes, como Cornélio, estarmos com o coração piedoso, em oração, em busca de respostas,
Porque Cornélio vivia assim, em busca de resposta, querendo compreender. E aqui o Espírito Santo desce sobre ele, porque Pedro não foi sozinho, foi com outros também. E aí, no versículo 47, Pedro toma uma decisão. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Irmãos, quando Pedro faz o apelo, que na verdade o Pedro aí que estava explicando o que aconteceu sobre a pessoa de Jesus e tal, sobre o Espírito Santo, o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas. Por quê, irmãos? Porque o coração daquelas pessoas estavam prontas, preparadas para receber. Elas ouviram, se alegraram, então eram pessoas que já vinham, através do testemunho de Cornélio, buscando isso, desejando a salvação. Cornélio foi o estupim, foi o começo, porque a sua família, a sua parentela e amigos estavam ali. Ou seja, o testemunho de Cornélio foi fundamental, queridos, para que os amigos e os familiares acreditassem. Primeiro, porque ele era um centurião, não tinha nada a ver com a fé judaica, mas eles criam, eram homens tementes, eram pessoas tementes a Deus. O seu testemunho, o meu testemunho, pode sim afetar familiares, afetar parentes, afetar amigos. Irmã Demi, quer falar? Irmã Demi pediu a palavra? Pensei que tinha pedido, irmão. Mas vejam, aqui a prova cabal, clara, de que o Espírito Santo não está restrito a um grupo seleto de pessoas, não, irmãos. Todos que são tementes a Deus, que estão desejosos, que estão buscando, que estão clamando, receberão esse poder, irmãos. Não se trata apenas de pertencer a uma denominação. A igreja adventista não é, como a gente sempre fala, melhor do que as outras, mas ela é diferente. Ela é algo, ela é uma igreja que tem uma mensagem diferente. Ela é o instrumento de Deus para alcançar muitas pessoas através do testemunho de cada um de nós. E qual é o papel da igreja hoje? Fazer exatamente o que Pedro fez. Quebre seus preconceitos, queridos. Porque há muitas pessoas de fé espalhadas por aí, esperando apenas a oportunidade. Muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas. E esse milagre vai acontecer, porque a fé faz com que essas pessoas sintam essa necessidade. O que moveu Cornélio a testemunhar, a colocar toda a sua família, parentes, né, amigos dentro da sua casa, foi de fato a fé que esse homem tinha em Deus. Lembra que Paulo fala que sem fé é impossível agradar a Deus? Então, queridos, que você e eu, pela graça de Deus, permitamos que sejam quebrados todos os preconceitos, seja com qualquer coisa, com qualquer pessoa, de qualquer denominação, não importa o credo, você não tem esse direito de fazermos preconceito das pessoas. Homossexuais, ladrões, bêbados, criminosos, independente de quem quer que seja, nós somos convidados para ir onde elas estão, para testemunhar do amor de Deus, para pregar como Pedro fez. Há muitas pessoas como Cornélio, queridas, sinceras, tementes a Deus, que estão em busca do poder do Espírito Santo. São pessoas movidas pela fé. Não têm o conhecimento teórico da palavra como nós temos, mas têm uma vida de relacionamento, de intimidade com Deus. Por isso, queridos, jogue por terra todo preconceito. A fé dessas pessoas vai fazer com que eles sejam alcançados pelo Espírito Santo. E que você e eu, como Pedro, estejamos prontos para ir aonde as pessoas precisam da palavra de Deus. Assim como o irmão Pedro está indo, não é? Que você e eu sejamos instrumento para levar esperança e salvação, porque as pessoas aí fora estão carregadas de fé, esperando apenas uma oportunidade. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar, encerrando essa linda canção sobre fé. E logo depois retornaremos com a oração final. Vamos louvar o nosso Deus, encerrando.
Posso crer em gratidão, posso crer em dar-se por alguém, por compaixão. Posso crer em paz e amor, posso crer na honestidade, enfim, mas não é igual a tudo que eu creio e durará o amor de Deus. Nisto posso crer, Cristo diz: onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, sempre haverá paz tal qual a de uma criança dormir, confiando em Deus, que é capaz de manter meu pulsar existir. Maravilhoso é o poder sem igual, onde houver fé. Alguém além daqui que jamais ouviu o som que tem o vento e o mar, a tristeza e solidão, a desprezo pra quem estende a mão, pedindo ajuda ou pão. Corações que sentem falta de amor, mas Jesus enxerga todo o teu querer. Nós devemos só crer. Onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, existirá paz tal qual a de uma criança dormir, confiando em Deus, que é capaz de manter meu pulsar existir. Maravilhoso é o poder sem igual, onde houver fé. Onde houver fé, onde houver fé, onde houver fé, onde houver fé, sempre haverá uma voz que diz: sempre contigo estarei. Onde houver fé, sempre haverá paz tal qual a de Onde houver fé, e tem muita gente aí com fé buscando esse Deus maravilhoso. Que a paz e a graça do nosso Deus esteja com você. Lembre-se, queridos irmãos, não faça preconceito de ninguém, absolutamente ninguém. Todos podem ser salvos. Assim como você foi alcançado, há muitas pessoas que precisam ser alcançadas também, porque elas têm fé e acreditam no poder de Deus de salvá-los. Que você seja instrumento na mão do Senhor para levar essa salvação. Lembre-se, queridos irmãos, eu estou orando por você, você ora por mim, e esse Deus maravilhoso agirá em favor de cada um de nós. Eu quero convidar para estar conosco em oração, encerrando
a nossa jornada de hoje. O meu irmão Carlos Augusto. Carlos, ore conosco, encerrando a nossa jornada de hoje, meu amigo. Amém. Oremos. Maravilhoso, santo Deus, ao concluirmos, ó Pai, mais esta jornada neste dia, o fazemos, ó Pai, prostrados diante da Tua presença, reconhecendo, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus. Te agradecemos pela oportunidade que temos, ó Pai, de podermos nos reunir para, em Teu nome, falar e analisar a Tua palavra. Permaneça com todos, ó Pai, presente nesta reunião, com cada família também aqui representada. Que possamos, para a Tua honra e Tua glória, nos encontrarmos naquele grande dia, ó Pai, estarmos de pé, felizes pelo Teu retorno, Amém. aguardando, ó Pai, pela graça, pelo Teu poder e pela Tua misericórdia. Mantenha-se, Pai, conosco todo este dia. Possamos, através da nossa vida, Pai, levar alegria ao Teu coração. Possamos ser filhos e filhas que honre e glorifique o Teu santo nome. Amém. Permaneça conosco, que rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Um grande abraço, um ótimo dia. Fiquem todos na paz do Senhor. A gente se encontra na próxima sexta-feira em mais uma madrugada com Deus. Deus abençoe a todos vocês. Tenham todos um ótimo dia.